Olá, seja bem-vindo. Hoje veja a entrevista à senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul. Senadora, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, não pode uma jornalista dispensar um convite dele. Senadora, uma ex-jornalista. A senhora fez parte da comissão que aprovou o relatório do senador Antônio Anastasia por 14 votos a 5 pelo afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff do cargo. Ela já está afastada, é pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. A senhora votou favoravelmente a esse relatório. Na verdade, o relatório confirma o teor das denúncias formuladas pelo Dr. Miguel Yarrel Júnior, L. Bicudo e Janaína Pascoal. O relatório dele é pela, digamos, confirmação da denúncia. Então, na comissão especial, nós aprovamos o relatório na comissão feito pelo senador Antônio Anastasia, que com uma robustez, uma fundamentação técnica e eu diria jurídica também, não deixou dúvidas a respeito da responsabilidade da presidente afastada Dilma Rousseff no cometimento dos crimes de responsabilidade, pedaladas, decretos sem autorização do Congresso. E agora, amanhã, terça-feira, 9 de agosto, nós vamos, no plenário, fazer a mesma coisa que fizemos na comissão especial, ou seja, a apreciação do relatório do senador Antônio Anastasia. Essa é justamente minha próxima pergunta. A senhora acredita em alguma surpresa no plenário? Não há nenhuma condição de surpresa no plenário, nenhuma condição. Hoje... A não ser que eu não entenda mais nada de política. Aí eu vou para casa. Hoje, por exemplo, no momento em que a gente conversa, o Jornal Estado de São Paulo publica uma entrevista do líder do governo, né, o senador Humberto Costa, o líder do PT, na verdade, do PT de Pernambuco, dizendo que a maioria dos senadores vai resolver na véspera. Eu pergunto até porque me surpreendo. É possível que algum senador ainda esteja indeciso a essa altura do campeonato? Absolutamente. Eu li também a entrevista, ou pelo menos parte dela, mas eu acho que é o papel dos que fazem a defesa da presidente, que são minoria, inclusive na comissão especial, um deles o Humberto Costa, mais Lindbergh Farias, a Fátima Bezerra, a Gleisi Hoffmann e a Vanessa Graziotinho, é exatamente criar essa expectativa, eu diria, utópica, porque o desfecho desse processo já está feito. E não se trata nem, vou lhe dizer, nem, é um pré-julgamento. Não, é uma questão tão óbvia e porque nós temos o convencimento da consistência do relatório do senador Antônio Anastasia. Esse caminho no plenário, ele é um caminho que tende a ser longo, fala-se até em 30 horas, porque... Se cada um dos 81 senadores quiser se pronunciar, são 10 minutos para cada um, mais a defesa, né? Mais o relator, a gente pode botar aí 30 horas de debate. Mas qual é a impressão da senhora sobre o placar? Tem algum número? Nós deveríamos ter entre 58 a 62 votos. Que é bastante. A senhora falou agora há pouco... Sim, eu estou dizendo isso porque nós tivemos 55 Sim. na admissibilidade e alguns não compareceram. Votos que agora serão favoráveis ao afastamento definitivo. A senhora falou agora há pouco sobre o crime de responsabilidade, né? O desmando fiscal cometido pela presidente Dilma Rousseff. Vem aí as pedaladas, um termo que já está bastante difundido. Mas eu pergunto... Por outro lado, aliados dela, os petistas insistem numa tecla. A presidente é honesta, a presidente é honesta, a presidente é honesta. A senhora acha que o brasileiro conseguiu entender, consegue separar um pouco do que é a briga política? Afinal de contas, nós saímos de uma eleição em 2014 com o país bastante dividido. Foi uma eleição duríssima entre dois polos bastante antagônicos. O brasileiro entendeu? Esse é o grande, eu diria, o grande dilema que nós temos de explicar isso para a população. O que a população entende por crime de responsabilidade? Hoje você pensa nisso exatamente dentro dessa questão relacionada, mas ela não é honesta, ela não está na Lava Jato, ela não desviou dinheiro. Claro, nós não estamos julgando a presidente, pessoa física, pessoa física, ou ente político, ou ente público, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Nós estamos julgando a presidente da República pelos atos feitos como presidente da República.
Eu compararia, para ficar, digamos, para que haja a possibilidade de um entendimento da população que não está acostumada ou familiarizada com essa terminologia política, crime de responsabilidade, pedalada fiscal, essas coisas, a um síndico de um edifício. A Dilma é a síndica do Brasil. Um síndico de um edifício pode ser honesto, pode ser uma pessoa que mora no edifício, foi eleito para fazer, faz atas, e aí ele pega o dinheiro dos condôminos e faz uma mudança na cobertura do prédio, ou se não tiver cobertura, numa garagem do prédio, gastando muito mais do que poderia fazer. Para quem vai sobrar conta disso? Para os condôminos. A irresponsabilidade do gestor. Ele vai ser afastado, os condôminos vão ficar muito chateados com ele, porque ele fez uma estripulia grande que prejudicou o interesse financeiro dos condôminos. A Dilma fez exatamente isso, e os condôminos, nesse caso, são 12 milhões de trabalhadores que ficaram sem emprego, são empresas estatais destruídas, são fundos de pensão destruídos, uma economia que estagnou, com zero de crescimento. Todas as economias aqui no entorno da América Latina crescendo, o Brasil deu para trás. Então, é isso que nós temos que entender que está acontecendo. A síndica do Brasil, Dilma Rousseff, cometeu muitos erros na gestão, porque ela fez tudo em 2014, quando o Brasil ainda vinha tateando para recuperar daquelas crises, da crise imobiliária dos Estados Unidos, aquelas coisas, muitas concessões para tudo que é lado, reduziu a arrecadação. E 2014, qual foi a pregação? O que disse a Dilma? Ela disse, não foi invenção da oposição, de ninguém. Vamos fazer o diabo para ganhar a reeleição. Ora, fazer o diabo é exatamente isso. Concessões de todo lado e mostrando um país que não era verdadeiro. Então, eu penso que a população, sob esse aspecto, está entendendo que não dá mais, tá? Claro que é possível também, também não dá Temer, mas Dilma ainda representa um projeto de poder liderado pelo PT e pelo ex-presidente Lula, que a elegeu e mostrou ao Brasil que a presidente, a candidata, era a gerentona, era a mãe do PAC, criou-se até essa narrativa, né, mercadológica ou de marketing político para ela, e, no entanto, nós vimos o que deu com uma gestão absolutamente temerária, em vários aspectos. A senhora citou o nome do presidente interino Michel Temer agora há pouco. A reportagem de capa de Veja dessa semana, por exemplo, revela que o presidente interino se encontrou, negociou recursos com a Odebrecht, que é ali uma das empreiteiras enroladas no Petrolão, investigadas pela Lava Jato. A delação premiada do Marcelo Odebrecht é chamada de a mãe das delações. A senhora acha que há risco da gente o país ter que enfrentar um segundo impeachment nos próximos anos do presidente Michel Temer? Olha, o que tem que ser feito dentro da lei, ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Não podemos ser complacentes nem tolerantes com a impunidade. Eu acho que a impunidade é que semeou essa situação do Brasil, dessa crise, né? A impunidade, a falta de ética, umas relações promíscuas do setor público com o setor privado. Então, eu acho que nós temos que depurar e aprender a lição. Mas, para mim, eu sou uma senadora independente, não tenho nenhum cargo no governo exatamente para ter essa autoridade, né, de poder dizer, se tiver culpa, tem que pagar. Como impeachment, com um processo ou com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, na análise das contas. Uhum. Então, eu penso que nós temos vários caminhos para resolver essa questão, mas não passo a mão na cabeça de ninguém. Se está denunciado, agora, você precisa, e aí eu venho a questão da lei da delação premiada, que acho que é um instrumento excelente que foi para obter informações relevantes. Eu penso que a única aceitação para mudar a lei da delação é impor ao delator uma pena muito pesada quando ele não tiver provas materiais, provas consistentes do que ele está afirmando. Então, porque às vezes o cara diz, eu falei com ele, tratamos disso, mas não tem uma consistência. Então, aí você acaba misturando alhos com bugalhos, fica todo mundo no mesmo, farinha do mesmo saco, e você não consegue divisar claramente quem fez coisas erradas, quem se corrompeu, se deixou corromper, e quem está licitado por ter participado de uma reunião. Então, não que isso diga que o Temer é inocente, não estou dizendo isso, estou falando a consistência da delação, a informação que o delator está prestando que tenha
provas materiais que aquilo signifique a possibilidade de você confirmar perante a justiça, porque tem que ser aí e a justiça. Agora, pegando as delações mais consistentes, vou usar aqui o termo que a senhora empregou, elas apontam que 3 partidos políticos, o PT, o PMDB e o PP, o Partido Progressista, estavam ali à frente do propinoduto montado para sangrar a Petrobras. A senhora disse, é o meu partido. Pois é, justamente essa é a minha pergunta. A senhora não se sente desconfortável em estar num partido que, segundo as denúncias, fazia parte ali do consórcio mãe de todo esse esquema? Olha, em qualquer partido que eu tivesse, eu estaria vivendo praticamente o mesmo problema. Então, não se trata de se sentir desconfortável. Eu tenho dever com a minha consciência. Não participei, não estou. Em 2010, recebi doação de empresas privadas, algumas delas subsidiárias da Odebrecht, no Rio Grande do Sul, e tudo contabilizado, inclusive nos centavos, porque a lei era essa, doação privada. Então, tenho, a compreensão da retidão do que foi feito na campanha, 2010, 2014, quando disputei o governo do Rio Grande do Sul. Então, não tenho nenhuma, agora, não sou eu responsável por essas coisas. Eu tenho que ser julgada pelos meus atos. Agora, isso, todos os partidos, lamentavelmente, e esta crise desse impeachment precisa deixar como lição fundamental que essas práticas precisam de uma vez por todas acabar. Porque a gente teve lá no Mensalão, lembra disso? Com a CPI dos Correios, eu era sua colega jornalista, cobrindo a CPI, até diziam que era uma CPI chapa branca, porque o presidente, veja só, era o Delcídio Amaral, e o relator era o Osmar Serralho. Exato. Então, logo que começou, a gente não, fizeram um belo trabalho. Confirmado com um publicitário, Duda Mendonça. Lembram? Sim. Bom, Mensalão. Aí disse, que bom, agora nós não vamos ter mais problema. Agora vem o Petrolão, vem o publicitário. João Santana, que revela, como revelou Duda Mendonça, o recebimento de dinheiro fora do Brasil, não contabilizado. Então deixa eu pegar carona nesse tema, financiamento eleitoral, que a senhora estava dizendo. Hoje, por exemplo, o Procurador-Geral usou uma expressão, ele disse que a Lava Jato revelou um modo degenerado de se fazer política. E aí eu falei a palavra promíscua da relação, falei a palavra promíscua na questão do caixa 2, do financiamento clandestino de campanha. Essas campanhas milionárias, as cifras são algo, às vezes, até impensável. A gente não imagina o tamanho das cifras dessas campanhas. Porém, nesse ano, já nas eleições municipais, o financiamento privado de pessoas jurídicas está proibido. Quem é que vai pagar a campanha? Esse é o grande problema. Eu percebo, porque os candidatos estão, assim, ansiosos e eu diria desesperados, porque uma campanha sempre custa. Essa campanha vai ser bom porque nós temos no Brasil hoje um mecanismo fantástico que são as redes sociais. E elas estão livres, e elas são baratas, custo zero, né? As redes sociais. Você vai ter que trabalhar muito para convencer o eleitor de que as suas propostas, o que você vai fazer é bom. Então, você vai ter que trabalhar intensamente para esse convencimento pessoal. A eleição municipal não é o caso de São Paulo, que é uma megalópolis, né? Mas é o caso de a maior parte das 70% das cidades brasileiras são pequenas e médias cidades, né? Então, eu estou falando nesse universo dessas pequenas e médias cidades. No caso de São Paulo, evidentemente, aqueles candidatos com maior visibilidade, todos eles têm visibilidade, né? Tem Marta Suplicy, que é uma senadora, foi prefeita de São Paulo, tem o João Dória, que é um comunicador, um empresário e tal. Tem o próprio prefeito atual, o Haddad, candidato à reeleição, e o Celso Russomano, também de comunicação e tal. Então, são figuras que já têm, eu diria assim, uma marca e um conhecimento do eleitor. O eleitor já é capaz, no geral, desses nomes mais conhecidos, de olhar e saber quem ele é. Então, o que ele vai fazer. E aí vai dar o seu voto. Então, nesse caso, eles têm, uma vantagem, essas figuras mais conhecidas, né, midiaticamente falando, do que aqueles outros candidatos que precisam dizer, olha, eu sou fulano de tal, eu vim aqui para fazer isso ou aquilo. Então, esses terão mais dificuldade. Mas esses que já são pessoas mais conhecidas, já têm, uma familiaridade com o eleitor que sabe do que ele é capaz ou não de fazer. E talvez mesmo esses possam até frustrar em alguma medida, porque a situação dos estados e municípios é
muito, muito, muito grave do ponto de vista financeiro. Pois é, então mais uma vez vou pegar carona. A senhora está mandando as bolas aqui, que eu devolvo com a pergunta. A senhora falou da situação dos estados e dos municípios, mas eu queria perguntar especialmente sobre a situação do seu estado, o Rio Grande do Sul. As finanças no seu estado estão assim de forma calamitosa. É por isso que dizem que eu ganhei a eleição, que eu fui beneficiada, que Deus me ajudou, que eu fui a pessoa de mais sorte lá no meu estado. Na verdade, ser governadora de um estado... Como é que a senhora imagina, de alguma forma, a renegociação dessa dívida? De ser governadora de um estado é sempre uma honra muito grande para um político, e especialmente no meu caso, que me elegi em 2010, né? Então eu sou um outsider, né, na política partidária, na militância da política, como agente público, né, senadora. E a primeira eleição que participei foi como senadora. Então, seria uma honra muito grande. Mas em setembro de 2014, 2 dos técnicos que me prestavam assessoria me disseram: senadora, queremos lhe informar, em setembro, que em março a senhora não vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento. Aí eu disse, bom, meu Deus, né? Se eu não tiver condições de desatar esse nó, então me tire desse peso, porque é realmente um encargo muito espinhoso. E o governador Sartori hoje está enfrentando aquilo que eu também teve, qualquer um, porque o governador Tarso Genro usou até empréstimo externo para custear a máquina pública. Passou a mão em todo o dinheiro dos depósitos judiciais. Tu imagina se o Poder Judiciário fosse rápido, que estado estaria o Rio Grande do Sul, os outros estados que também estão se valendo para esse recurso, que esse recurso é dos demandantes da justiça, né? Então não é do estado, ele não poderia se apropriar disso. Mas foi a Constituição do Rio Grande do Sul que fez, então o Tarso usou, a IEDA usou e o Sartori também usou esse dinheiro. Agora, de qualquer modo, os estados estão inchados, um problema do setor público geral, né? A União está assim também, os estados também estão, e para você resolver isso, você precisa realmente de uma situação de medidas muito dolorosas. E qual é o político que assumiria medidas dolorosas hoje? Porque o político que fizer isso, ele está... E agora, a exigência da responsabilidade do cargo. Porque ele não pode estar pensando na próxima eleição, mas na próxima geração. Então, isso imporia a mim, eu tinha algumas ideias no governo de, por exemplo, não tanto quanto a renegociação da dívida, que impacta também numa política maior do país, né, de uma renegociação, que pudesse isso implicar numa queda de avaliação das agências de risco sobre a situação financeira do país e sobre a questão da segurança jurídica. Ora, você faz uma coisa, daqui a pouco você muda, o Estado está pagando menos, então tudo isso, o desequilíbrio fiscal da relação Estados com a União. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que os estados deveriam fazer um esforço de modernização de gestão. O número de imóveis, por exemplo, que estão ociosos em zonas nobres de Porto Alegre, que pertencem ao Estado, se transformaram, sei lá, é um pardieiro, e aí cabe invasão, prédios em zonas muito nobres. Por que o Estado não precisa nem vender esses imóveis para fazer caixa? Ele poderia fazer comodatos, como faz a União, com áreas que ela tem, e contratos com empresas que se habilitarem para isso por 30 anos, constrói ali um prédio novo, metade usa o Estado para não pagar aluguel, em áreas que ele está pagando aluguel, então economiza o aluguel que está pagando, e ainda tem uma receita adicional de outra metade daquele prédio ser alugado. Então, mas aí você tem que ter uma criatividade, uma engenharia de gestão para fazer esse tipo de coisa. Aprendendo com a lição que tem a União que fazia, a Secretaria de Patrimônio. Então, acho que essas coisas poderiam ser feitas de maneira mais rápida, as concessões poderiam ser feitas com maior rapidez. O Tarso, o governador anterior, substituiu um contrato que havia com uma empresa privada de concessão de rodovias, criou uma empresa que ele disse que era pública. Não, era uma empresa mista. Então, essa empresa mista, sustentada como é que se diz, financiada pelo Estado, que já era carente, só que ele terceirizou a cobrança dessa empresa, EGE, que se chama, para explorar o pedágio. Então, ele se meteu numa área que o Estado era incompetente, porque ele teve que contratar terceirização para... Não pagava o ISS para os municípios, não pagava. Não tinha digamos, o socorro médico, ambulância, e não tinha também um carro guincho para, em caso de acidente, você
Quer dizer, sabe quem fazia o socorro médico? SAMU. A finalidade não é essa. Sabe quem fazia a remoção de um carro acidentado nessa rodovia pedagiada? O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Quer dizer, aí o Ministério Público acabou entrando com ações, porque isso não era atividade para a SAMU, nem para o Corpo de Bombeiros, porque o cidadão que paga o pedágio, ele tem que ter o serviço de volta. Então, essas coisas, esses equívocos que foram feitos na gestão anterior e que acabaram penalizando também. E o dinheiro foi para o Caixa Único, não foi para melhorar, as estradas continuam esburacadas. Então, para a gente finalizar, já que a senhora falou de urnas, falou um pouco das eleições passadas, a senhora é candidata ao governo de novo em 2018? Já está pensando nisso? Olha, seria uma honra muito grande ser candidata ao governo do Estado, mas eu penso que eu no Senado, eu já disse ao partido, eu fiz a minha parte, né? Os eleitores gaúchos, em 2014, disseram que eu devia ficar no Senado. Porque se eles não me quiseram em 2014, em 2016, em 2018, né, acho que não devo testar de novo a vontade do eleitor. Então, em 2018, eu pretendo, se o partido entender, disputar a reeleição ao Senado Federal. Muito bem, eu conversei com a senadora Ana Amélia Lemos, do Rio Grande do Sul, a quem mais uma vez eu agradeço a gentileza. Quem agradece sou eu, a oportunidade de estar aqui com vocês. Admiro muito o trabalho de todos. Obrigado, senadora. A nossa entrevista termina aqui, mas a programação de TV já não para. Até a próxima.